Olá, meus queridos notícias do momento. Bem-vindo você ao nosso vídeo de hoje, dia 27 de maio. Tá chegando aqui o final do mês e a gente tá chegando quase em junho aqui, invernou aqui, o frio louco aqui no sul. Vamos lá, direto às nossas notícias, para que você tenha o resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha. Então, fique conosco até o final. Vamos lá no nosso Notícias do Momento. Neste dia de hoje, nessa terça-feira, dia 27, aqui é Internacional. Também temos a notícia nacional, que vai sair em seguidinha. Os próximos meses serão intensos. É o vídeo que a gente está colocando aí para amanhã. Também foque no seu despertar, né? Um vídeo importante que está saindo também nos próximos dias, reflexões da palestra de Taubaté, São Paulo. Aqui o Música Oração, sempre todos os dias, o nosso Despertos de Araraquara, tivemos uma live ontem maravilhosa, e o nosso Rumo à Nova Terra, inscrições abertas, você pode se inscrever desde já, aproveite que está chegando ao final. As últimas vagas no lote número 3, apenas R$ 34,00, é baratíssimo, né? Até é uma piada. Vamos lá direto aqui, notícia internacional, notícias... A nossa edição internacional, o que está acontecendo? Grandes novidades em breve, olha aí, gente, para tudo, olha ali, ó, grandes novidades em breve, o Lourão está apontando que logo o bicho vai pegar, gente, que loucura, eu estou muito contente para ver que grandes novidades estão chegando pelo mundo afora, então aguarde e acalme o seu coração, urgente, a grande ação do Lourão e seu secretário Rubio acabaram de suspender todos os novos vistos de estudantes de acordo com... Por quê? Porque o governo cansou de deixar atores desconhecidos se infiltrarem nas instituições americanas sem controle. A verificação completa das mídias sociais chega de agendas anti-americanas escondidas atrás de um visto de estudante, né? E isso que é soberania. Então, tá aí, tá legal, assim, a mídia não vai falar sobre isso, mas nós falamos aqui. E também novas ações, né? O governo quer falar um pouquinho sobre isso dos estudantes, né? Muitos brasileiros estão se preocupando que estão sendo mandados embora, então, assim, manda o ruim e manda o bom junto, né? Manda todo mundo, é tudo mesmo, farinha do mesmo saco. Então, tipo assim, se tem infiltrados espiões, tira, e tira também os bons, né? Então, é uma seleção, eles estão dizendo, faça a América antes, né? Make America First, primeiro, First America, primeiro América, né? Depois o resto do mundo. Então, são as políticas domésticas deles, eles têm direito e é uma maneira de impedir que espiões e pessoas da Xi e outros locais se infiltrem lá, né? Então, tá aí a lei do Lourão sobre isso, vão mandar todos os estudantes estrangeiros embora, inclusive brasileiros, né? Que muitos lá são colocados lá pelas agendas anti-americanas. Então, tudo está acontecendo aí, tem coisas que parecem ser ruins, mas muitas vezes são necessárias para a limpeza final. Também os pilotos que estavam dirigindo aviões que largavam os cams, né, estão sendo detidos e botados em cana, e vão para a pena máxima também, porque estão fazendo isso. Então, agora é uma lei americana botar no chilindró os aviões que largam essas poeiras aí, né, no céu, você sabe o que é os risquinhos, tá? Arrested, né? Tá todo mundo em cana, sabe o que é cana? É para eles mesmos, para nunca mais fazerem isso. Alguns ainda não foram detidos, mas todos serão, tá? Todos que trabalhavam para o DS, né? Aqui também a Melânia Lourão, ela apareceu uma foto assim, né, bando um lírio para na sepultura de alguém. Que seria, né? Acho quem seria. É a família dela que foi toda apagada, ela era de uma família Romanov, da Rússia, e toda a família dela foi apagada, e ela representa, de fato, essa família Romanov. Por isso que ela está mandando flores, né, para os seus, simbolicamente, para algum falecido que não estaria ali, mas simbolicamente, né? Bom, aqui faça também um vídeo, um post do John Kennedy Jr., que ele diz assim: faça isso, fique acordado, junte-se ao meu canal, né? Junte-se ao canal John F. Kennedy Jr. no Telegram, que ele estava dando muitas mensagens importantes aqui também. Aqui a lista daqueles que já foram detidos e levados para ritmo. Então nós temos aqui uma lista enorme, que eu vou ler alguns deles que estão, e logo isso vai mostrar esse vídeo aí, né? Eu sou o Gitmo, eu estou em Gitmo.
A tia Hillary, o tio Phil, Nancy Pelosi, John Podesta, deixa eu ver se eu conheço, Hunter Biden, George Bush, o Bush também, o Fauci, Roma Bad, o tio Phil, George Shore, tio Jorge, que o tio Soros, que já foi para lá, não vai voltar. Esse que está aí só um sócio, a Kamala Harris, né, Mike Pence, Joe Biden, Dick Cheney, John Kerry, Alexandre Soros, o filho do tio Soros também, olha aqui, ó, já foi, isso aí, quem está noticiando isso é o John Kennedy, gente, essa é uma notícia espetacular, o filho do Alexandre que está aparecendo, ele também é dublê, né? Tony Podesta, Susan Rice, Paul Ryan, Mitt Romney, que são famosos, Klaus Schwab já está lá, o Big Mike, Mitt Romney, Klaus Schwab, já falei aqui, Big Mike, tio Mark, o tio Mark foi trocado também, olha aqui, gente, o tio Mark Zucker, do Foice, o verdadeiro já foi para íntimo, gente, isso que está aí é um sonho. Eu sempre falei que isso é aerossósia também. Então vocês podem ler, tira um print dessa página para vocês já ver quem já não está no mundo dos vivos, né, entre nós. Essa é uma notícia oficial, liberada por nada menos que John Kennedy, tá? Ele está falando sobre isso, então, gente, é para acreditar, porque o John Kennedy, ele não ia botar algo irreal no seu X ali, tá? Então, o tio Klaus, a tia Michelle, todo mundo já foi pro saco aí, tá? Mas aqui, ó, e diz o John Kennedy também, o maior presidente da história moderna, coloque um coração se você concordar, tá? Aí no X também do John Kennedy, né? E hoje é o Memorial Day, o dia da memória, lembramos aqueles que deram suas vidas em defesa de nossa nação e de nossos valores. Muitos partiram também, Memorial Day, então o dia da memória dos nossos que partiram também. Aqui uma outra foto também, this one is a shocker, ela é um choque, John Bennett Ramsey vivo, também uma pessoa que parece que tinha partido e está viva. Tic Tac também fala que a tempestade está chegando e o fim está próximo, the end is close, is near, the end is near, o fim está próximo. Então, a papelada está toda pronta, muitos papéis assinados, e os papéis dos pacotes de prosperidade não é algo futuro, é algo real. Então, eles estão executando sistemas paralelos, ativos tokenizados, enfim, leis sendo aprovadas, e uma série de bancos centrais liquidam ativos que antes eram da cabo escura, mas observe que a mídia finge que nada está acontecendo. Então, está havendo perdão das dívidas também, as bênçãos de prosperidade é um ciclo de redistribuição de riqueza que já começou. As correntes que prendiam as nações inteiras já foram quebradas. Não é uma promessa, já está em execução. Então, aguarde seu coração. Vou falar internacional aqui. Últimas notícias. O presidente Loirão alerta Vladimir Putin que ele está brincando com fogo e diz que se não fosse por ele, a Rússia enfrentaria sérias consequências, né? Estão brincando de se ameaçar aí também. A Califórnia, sob a liderança dos democratas da esquerda, continua a permitir ilegalmente que homens participem de esportes femininos. Então, essa semana aconteceu um evento ali, né, que não é justo para as mulheres e meninas que estão competindo com homens que fisicamente têm alguma superioridade física, né? Então elas acabam sendo prejudicadas e tal. Então, não é certo que permitam que homens participem nos esportes femininos, tá? Uma situação, como diz o Loirão, é ridículo isso aí, tá? Loirão também disse que vai reter financiamento em larga escala se a Califórnia não parar de permitir que os homens pratiquem esportes femininos. Aí está uma briga feia lá com essa história aí. Os governadores da Califórnia são todos geridos pela canhota e não tem como continuar dessa maneira. É impossível, isso aí é fisicamente impossível, né? E o Loirão já está retirou 3 bilhões de dólares da Universidade de Harvard, justamente por causa disso, né? Por causa da linha política. Ele vai disponibilizar diplomas universitários de alto nível gratuitamente para todos os cidadãos americanos. Olha só, ele vai deixar diplomas gratuitos e não precisar mais passar pela Harvard, de alto nível, né? E todo o conceito antigo de cursar uma faculdade, né, está se extinguindo e tudo poderá ser feito online. Então, veja só que é um conhecimento que deve vir para toda a humanidade gratuito, né? E então, eles acabam
sendo pressionados a ficarem presos lá e serem politizados. Então acabou também essa situação. Ó, diz aqui, Loirão continua, a função dos militares é dominar qualquer inimigo e aniquilar qualquer ameaça à América. Os cadetes não têm apenas as mentes mais brilhantes, mas os corações mais corajosos. Eu não poderia estar mais orgulhoso de servir a vocês como seu comandante em chefe, Loirão, né? Os cadetes americanos ali, olha só, que bacana, né? Loirão manda mensagem subliminar, que ele vai fritar o L e vai fritar o ovo, olha ali, é uma mensagem subliminar, minha gente, olha só o que é isso, vai fritar o L, né, e tá fritando na frigideira americana, pode deixar que eles vão sair, essa é a nova notícia que a gente está falando, né? Bom, continuando, aqui diz assim, a justiça está chegando, ali tem o Klaus Schwab, tem o Didi, tem não sei quem mais, e ele salvando os pequeninos aí, né? Veja que é bonita essa foto aí, muito bonito. O pessoal vai em cana mesmo, né? Vai em cana mesmo. Continuando aqui, do Putin, o Ocidente está a estrangular-se, nós devemos agir como um espelho. Primeiro, Loirão, agora Putin, tudo se alinhando, né? Então o presidente declarou o fim das negociações com o Ocidente, alertando que é hora de colocar o Ocidente no estancamento. Alegando que o Ocidente vem tentando Rússia, ele prometeu virar o jogo e retribuir o favor. Ou seja, ele está falando mais grosso aqui com o Ocidente, né? O Ocidente considera-se mais a própria Europa mesmo do que os Estados Unidos em foco. Bom, aqui diz assim, né? Os Estados Unidos financiam de fato a perseguição de cristãos na UCR. Muitos poucos americanos entendem o grau em que Kiev oprime a igreja ortodoxa ucraniana, de acordo com o jornalista. Então, eles financiavam. Quem sempre esteve no comando dos governos americanos era os democratas, os azuis, e eles estão financiando essa perseguição aos cristãos, né, lá. E agora acabou também, isso aí também acabou, né? Aqui mais uma situação sobre o J. Robert Kennedy. Robert Kennedy aniquila grandes farmacêuticas em onda de choque histórica da Suprema Corte, causados por VA de MR, são declarados, né, danos causados por VA de MR são declarados irreparáveis. É o código de Nuremberg reativado. E eles vão botar todo mundo em cana, vai ter cana para todo mundo. E a cana que eu falo não é ficar lá na caninha, numa boa, né? É guito mesmo, e é paredão. Não falo cana aqui, leia-se El Paredão, tá? Ou El Gravaton, porque a coisa vai ser feia mesmo, tá? Bom, continuando aqui, a Dubai lança chamada campanha de tokenização imobiliária por meio da plataforma XRP. Então agora o pessoal da Arábia está investindo nessa nova modalidade financeira, que é tokenização. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, mas os árabes estão lançando também moedas digitais que serão lastreadas em ouro. Então, tudo no mundo será lastreado em ouro. Aqui a gente já falou sobre isso aqui, né? Também urgente, Loirão irá impor novas sanções à RU. Parece que a briga de gigantes ali está sendo forte, a briga de gigantes, né? Um impor sanções e outro aqui, outro ali, né? Então a coisa tá, as duas maiores potências, é que, assim, o pessoal vai, deixa eu colocar um pouquinho o meu editorial aqui, para vocês entenderem. As pessoas acham que o país é o país e acabou. A Chia é do mal, a Rua do mal, o Brasil é do mal, os Estados Unidos é do bem. Não é assim que funciona. Existe sempre a parcela ruim de um país e a parcela boa, né? Existem três blocos, grandes blocos gigantes aqui no nosso da Terra. Tá o bloco do Loirão, América e parte, toda a América do Sul, América do Norte, que é do comando do tio Loirão. Tem o comando, tem um outro comando que é a RU e Europa, que é do comando do Putin, que está em cima, né? E tem outro comando que é também da África, ali ela pertence um pedaço de cada, eu não sei exatamente, né? E tem outro comando que é da Oriente, que é a Xi Jinping, e a turma lá, Xi, e toda aquela turma lá. Então são três grandes blocos que até pouco tempo atrás eram comandados pelos Igiges,
pelos Anunnakis, um bloco do Oriente era dos Igiges, que é um grupo de reptilianos, de pessoas alienígenas, que comandavam desde que o mundo é mundo lá na Xi, e que criaram o PCC, então eles criaram um bloco forte ali. Tem outro grupo que é, digamos, do Enki, que é América, é loirão, e tem do Enlil, que comandava até pouco tempo atrás a Ru e parte da Europa ali. Eu não sei se é exatamente assim, mas é algo para vocês terem uma ideia. Então, três grandes cabeças do mal estavam comandando blocos sectários, por isso que um bloco vai contra o outro. Não que não exista um grupo ainda superior que seria a aliança, mas esses blocos ainda degladiam entre si. É por isso que a gente está vendo as sanções de um bloco contra outro, às vezes se unem, às vezes não se unem. Então, até não ficar tudo definido, não há uma clareza muito certa. Mas o que está acontecendo, e a boa notícia, é que todos esses três blocos estão lutando contra um inimigo comum, que é a Cabe Escura, que é a NOM. Então, tanto no bloco da Xi, existe o lado bom que está combatendo a NOM. Na América, já sabemos que o loirão está combatendo a NON, e na Europa, o Putin, que está comandando a Europa e Ru, está combatendo a NON. Então, eles têm inimigos em comum, isso para nós é muito bom, porque todos eles concentrarão suas forças para derrotar o grande inimigo comum, que se chama NOM, né? Ou o Governo Oculto da Terra, ou o DS, ou os globalistas, ou o que você quiser. Claro que ainda existe algumas intransigências ali, mas mais ou menos é o setor. Então, cada bloco, e isso que nós teremos futuramente, né? Três grandes blocos em que um comando central aqui da América, um comando central da Europa e Rússia e um comando central da parte oriental. É assim a informação que eu tenho, é como se fossem três grandes blocos que vão trabalhar em cooperação entre si após a retirada de todo esse DS da Terra que está acontecendo. Então, acho que deu para entender, tá bom? Continuando aí, mais notícias. É muito complicado entender se você olha de uma maneira superficial, dizendo que tal país é do bem ou do mal. Isso não é verdade. A verdade é mais ou menos isso que eu falei, com pequenas variantes que podem ocorrer, tá? Por isso que há tanta diferença. O bloco da América briga contra o BRICS, né? O BRICS se impõe contra os Estados Unidos com o dólar. É isso que eu falei. Ambos são do bem, mas ambos querem puxar a sua sardinha para o seu assado, como a gente costuma falar na brincadeira, né? Falamos também que a tentativa de apagar o Putin aconteceu, sua equipe abateu alguns drones enquanto ele estava em seu helicóptero. Então ele teve, felizmente, saiu ileso, nada aconteceu, mas o helicóptero foi perseguido por drones e tal, mas conseguiram abater. Então, bom... Aqui também, uma grande estouro acaba de acontecer em uma fábrica de produtos químicos no leste da China. Um grande estouro acaba de acontecer na maior produtora de pesticida, né? Que é produtos químicos. Então, eles estão acabando também com pesticidas e outras coisas. É uma maneira deles acabarem com esses estouros, né? Incontroláveis aí. Continuando, a Comissão Europeia inicia investigação contra grandes sites pornográficos por potenciais violação da direito dos serviços digitais. Então, tem algumas plataformas que só fazem, né, sites adultos, assim, e eles estão perseguindo e fechando esses sites, que muitos deles têm fotos de pequenos lá, e não é permitido isso pela internet, né? Bom, também... Ontem nós vimos aquele vídeo que viralizou da Brigitte Macron dando um tapa na cara do presidente da Macron, né? E que viralizou por aí quando ele chegou no Vietnã. Também, recentemente, ele foi atingido por um ovo, né? Então, umas coisas assim meio surreais. Aqui também, ele tentou pegar na mão dela, né? O dele, porque é traveco, né? Tentou pegar na mão dele, ele não deixou e fez assim, né, segunda parte. Então o pessoal se diverte um pouco com a chegada do Macron no Vietnã, que foi... Continuando, na Argentina também, né, como ela saiu da Organização Mundial de Saúde, né, durante a visita do secretário Robert Kennedy a Buenos Aires, eles dizem assim que não se baseiam na ciência, mas em interesses políticos, que se recusa a revisar erros, diz ministro argentino. Então, eles abandonaram a OMS, o que é uma notícia, assim, espetacular. Lembrando que, segundo algumas informações que eu tenho, nessa organização, ela está caducando, não existe mais, somente de fachada, né? E diz assim o André Grapp também, que diz, não eram VAs,
mas eram terapias genéticas. Por isso que estamos vendo um aumento assustador dessas coisinhas que vemos no mundo aí todo, né? Então, aqui fala os oncologistas mais respeitados, está soando alarme sobre o que está acontecendo com as pessoas que foram enganadas, né? Então, já falou sobre isso há 5 anos, agora tudo se confirmando. Hashtag Luciano César tinha razão, mais uma vez, eu lamento, mas mais uma vez a gente informou corretamente, poucos nos ouviram, e agora muitos estão severamente arrependidos, mas vamos em frente, né? A vida continua. Aqui também diz assim, 173 nações que assinaram o Tratado Globalista de Pande, né, começou a relatar a nova variante do bichinho em outros lugares. Você vai cair de novo, né? Para mim, variante é aquele carro da Volkswagen, né? Tinha o Variante e o TL, eram uns carros antigos. Aliás, meu pai teve uma Variante, né? A Variante que era um carro da Volkswagen, que é bicudo, assim, e agora estão falando que a Variante vai voltar. Será que vai voltar o novo carro aí? Ou o que é isso? Diga nos comentários aí para vocês. Grande queda de energia atingiu New Orleans, Louisiana. 50 mil clientes ficaram sem energia elétrica e nada está acontecendo. New Orleans, ali, ó, tá muita coisa acontecendo, sim. Parece que um blackout acontecendo no dia de hoje. Enfim, passou já agora, né? A notícia já é de antes. Grande queda de energia, então o blackout pode ter acontecido ali para botar as chilindrós em massa, né? Vemos aqui o mundo dos reptilianos, né? Os antigos povos deixaram esses bonequinhos para nós sabermos, né? E não é mera coincidência. Na Mesopotâmia encontramos esse reptiliano aqui, na Indonésia um outro bem igualzinho, esse outro no Japão também, esse outro aqui bem igualzinho, aqui na Serra Leoa, na África também, igualzinho, né? Então não é mera coincidência, de fato eles existem, e muitas coisas que hoje nós encontramos fazem parte dos segredos da humanidade, como, por exemplo, a grande Tartária, né, que foi deixada para trás, e vemos que grandes construções foram apagadas no planeta, no mundo, por causa da Tartária. A Tartária enterrou com vários metros de lama toda a Europa, né, e algumas construções agora estão sendo desenterradas, né? Foram muitos metros de lama que soterrou toda a Europa e acabou com a civilização da Tartária, mas agora alguns monumentos estão aparecendo novamente e a gente vai ter mais esse grande segredo da humanidade, da Tartária. Então, tá aí um assunto para vocês verem, né? Aqui muitos líderes mundiais foram criados desde pequenos para se tornarem líderes mundiais. Depois do tapa na cara de hoje, imagina o que esse fera já apanhou do rapaz ao lado ali, um rapazão, né? É, um rapazão ali, eles se preparam mesmo desde pequeno para serem comandados, né, pelo sistema de controle mental. Então, tudo está acontecendo, está aparecendo também a infância do tio Barack, que era de origem africana, ele não poderia ser americano, não poderia ser presidente. Os avós de Obama eram esses dois aqui que estão ali, né, que fizeram uma foto, um desenho do Macron com o olho roxo aí e com o tio Macro, né, junto dele, porque deu uma paulada nele aqui, o pessoal debochando mesmo, olha ali. Gente, vamos lá, então agora a gente vai concluindo para vocês aqui notícias internacionais, e a gente aprende e se diverte aqui, né? Não é programa de humor, mas a gente dá umas boas risadas que faz bem para o nosso corpo aqui também. Quem puder ajudar o canal, colabora, Pix aqui para a gente, dá uma forceta aí para nós, né? E lembrando, dia 7 e 8 tem o workshop Rumo à Nova Terra, né? Muito legal, a gente se vê lá, então. E se prepare, vai estar muito... É online, somente online, tá? O valorzinho 30 e poucos reais é ridículo, né? Você não vai participar, não seja bobo. E é só naquela hora, ele não vai ficar gravado, né? Dia 7 e 8 de junho, que é sábado e domingo. Um beijo a todos, compartilhe, um grande abraço. A luz venceu e compartilhe. Tchau, tchau.